bem? Eu sou o Daniel Bastella, comigo tá tudo bem e por aí tudo certo? Espero que sim, sempre. Seja muito bem-vindo então ao nosso novo quadro aqui no canal, no qual eu tenho mais de 50 aulas, acredite, mais de 50 aulas que eu vou passar aqui para vocês. O nosso cronograma vai ser toda terça e quinta, nós vamos postar um incrível episódio para vocês. E o episódio número 1, é claro que a gente precisava falar sobre a apneia, já que é uma coisa que causa bastante interesse, principalmente em vocês aí que querem ingressar no mundo do mergulho, querem mergulhar ou principalmente querem elevar o nível dos mergulhos, o tempo lá no fundo. Vamos saber tudo sobre isso e hoje vamos falar então sobre a apneia no seco. Vem comigo. Vamos lá, galera. Então, para começar a falar sobre esse incrível tema, essa coisa super interessante que é a tal da apneia, primeiro a gente precisa entender o que é a apneia. Galera, a apneia consiste em apenas o simples ato de você travar sua respiração e interromper a passagem de ar. Isso falando voluntariamente, porque existem dois tipos de apneia. Tem a apneia voluntária, essa que a gente pratica para fazer os nossos mergulhos com qualidade, com tranquilidade e principalmente com mais tempo lá para aproveitar, bater aquela foto, ou se você estiver querendo fazer uma pescaria, a gente vai aproveitar tudo isso quando a gente tem uma boa apneia. Mas também existe a apneia do sono. A apneia do sono, ela já vem sendo como um ato involuntário no qual a pessoa está dormindo e do nada o fluxo de ar ali interrompe, trava ali a glote da pessoa e ela fica em apneia involuntariamente, dormindo. Quando acontece isso, o cara não tem uma qualidade de sono boa, porque ele não consegue dormir direito, não consegue descansar, e isso pode se tornar até perigoso. Geralmente, pessoas que têm apneia do sono, diferentemente da gente que procura ter uma boa apneia para mergulhar, para ficar tempo sem respirar, essa galera não. Essa galera às vezes geralmente tem um pouquinho mais de idade, pessoas obesas, então elas não têm uma condição em ficar sem apneia, igual a gente busca. Então isso pode ser até perigoso para ela, de acordo com o tempo que ela pode ficar sem respirar durante o sono. Mas isso é um assunto para a gente falar em uma próxima oportunidade, até mesmo porque, acredite se quiser, eu estou tendo um estudo de caso sobre isso. Tem um grande amigo nosso, o nosso senhor napolitano, ele está ali, ele tem grandes dificuldades para dormir por conta da apneia, ele está tendo até que usar aparelho e a gente está ali chegando com ele para tentar evoluir a passagem respiratória e tudo mais para ver se ele fica mais liberto disso daí. Se Deus quiser vai dar tudo certo e eu vou trazer resultado aqui para vocês. Mas vamos então voltar para o nosso assunto de hoje, que é falar sobre a apneia voluntária no seco. Então vamos lá, primeira coisa, por que seria importante eu trabalhar a minha apneia, eu treinar isso, né? Vamos considerar o tema desse episódio de hoje como se fosse um treinamento. Então vamos lá, por que seria legal eu treinar a apneia, principalmente fora d'água? Vamos lá, galera, vamos começar a pontuar as situações aqui. O que é legal eu trabalhar a apneia fora d'água, um ponto positivo, é que quando eu começo a trabalhar a apneia, eu estou iniciando um trabalho respiratório. Quando a gente começa a trabalhar a nossa respiração, a gente começa a exigir mais do nosso corpo, e quando a gente começa a exigir dele e ele começa a responder, isso é uma forma positiva da gente elevar o nível da nossa apneia. Porque se a gente não trabalha, é difícil da gente querer chegar no mergulho e ter um excelente tempo de apneia. Ou só puxar o ar do nada, eu chego aqui e faço assim. Dificilmente eu vou chegar no meu limite de tempo, porque eu não estava nem preparado para ficar em apneia. E principalmente, às vezes você é uma pessoa que nunca nem pensou em ficar em apneia fora d'água, provavelmente o seu tempo vai ser muito curto, porque a gente tem ali o espaço, né, entre o que a gente está fazendo agora, que é um ato involuntário de respiração. Vamos considerar
que a nossa respiração agora, ela não está nem acontecendo, né? Eu não estou nem pensando para fazer a minha respiração. Então, o meu nível, tanto de oxigênio quanto de gás carbônico, está aqui, ó. Eu faço isso, ó. Então, eles ficam basicamente emparelhados. A gente não está trabalhando isso. Já quando eu fico em apneia, eu vou fazer o quê? Primeira coisa, eu vou puxar o ar e vou travar. Quando eu puxo o oxigênio e travo, o oxigênio começa a descer e o gás carbônico começa a subir. Vai chegar um momento no qual eu vou sentir vontade de respirar. Por que eu sinto vontade de respirar? Eu vou sentir vontade de respirar por conta da alta do gás carbônico. Vamos colocar, né, eu gostaria que vocês entendessem que no nosso corpo a gente tem dois sensores. Tem o sensor tanto do oxigênio quanto do gás carbônico. Então, se o meu gás carbônico ficar muito alto, ele chegar ali no meu limite, eu vou sentir vontade de respirar. Mas, se eu tiver feito tudo certo em um mergulho, igual a gente ensina no curso e tudo mais, no nosso programa Oxigênio Master, inclusive, o que acontece? Se você respirou certinho, você vai sentir vontade de respirar, mas o seu nível de oxigênio ainda está grande. Você não vai ter chegado também no limite do oxigênio. Porque se você chegar no limite do oxigênio, automaticamente você desliga. Não tem o que fazer. A pessoa apaga na hora. Vocês já devem ter visto exemplos tipo luta de UFC, por exemplo. O cara leva um mata-leão. Quando ele leva o mata-leão, como ele já estava ali, né, na luta e tal, o nível de gás carbônico dele já está alto, que ele está trabalhando os músculos. E quando o cara pega ele no mata-leão, ele vai fazer força para sair do mata-leão. Quando ele começa a fazer força, ele gasta mais oxigênio ainda, o gás carbônico sobe e aí o oxigênio dele chega no limite, desmaia. Então não tem o que a gente fazer. Se a gente deixar o nosso organismo, né, o nosso sistema ficar com pouco oxigênio para que ele chegar no nosso limite, poxa, você vai desmaiar na hora. Então, voluntariamente em apneia, mergulhando, uma coisa que a gente não quer na vida é desmaiar. Por isso que é legal a gente treinar. Só que o treinamento, ele precisa ser constante. Vamos colocar uma situação que, vamos colocar você aí, você, que eu sei, você fala assim, nossa, amanhã eu preciso começar a ir na academia, eu tô sentindo aqui, a gordurinha ali, aí você vai lá, se matricula na academia. Bacana, coisa linda. Aí no outro dia, o que você faz? Ih, rapaz, eu ia de manhã, mas acordei meio atrasado, eu vou ir trabalhar. Aí você sai do trabalho, cara, hoje eu tô cansado, não vou não. E fica assim, ó, vai postergando isso amanhã, depois. Na hora que você vê, você pagou 2 meses, 3 meses de academia e não foi. Se você pagou a academia e não foi, vai ter resultado para você? É claro que não. Você não fez nenhum trabalho. Não é porque você teve a iniciativa de fazer a sua inscrição lá que o resultado vai chegar. Então, se você não treinou, não vai acontecer nada. E na nossa apneia é a mesma coisa. Então, o treinamento respiratório, para que eu consiga controlar as minhas vias aéreas, principalmente a velocidade de respiração. Então, quando a gente ensina a pessoa a respirar para entrar em apneia, que isso é muito importante, a gente fala assim, ó, tem uma certa etapa da respiração lá que eu falo assim, ó, agora você precisa respirar lento e profundo. Então, lento é isso daqui, ó. E solta o ar. Se a pessoa não está acostumada com a respiração dela, simplesmente, ela vai fazer assim, ó. Já não está lento, já não está profundo. Entende? Então, quando a gente trabalha isso, faz uma apneia no seco, apenas ventilando mesmo, eu vou começar a trabalhar os meus órgãos, vou começar a trabalhar mais a minha ventilação, vou tentar movimentar mais o meu diafragma, eu vou começar a trabalhar o meu sistema respiratório. Então eu vou começar a ter um pequeno resultado. Só que você não vai começar a ter um resultado
hoje você fez 20 segundos de apneia, amanhã você vai fazer 5 minutos. Então, quanto mais você for trabalhando, mais o seu corpo vai chegando numa eficiência, certo? Vamos voltar no exemplo da academia. Vamos supor que você cansou de pagar a academia sem ir, aí você resolve, poxa, hoje eu vou na academia. Aí você chega lá. Se você chegar na academia e tiver lá o fortão lá trabalhando, um supino lá com 10 quilos de cada lado, 20 quilos de cada lado, você vai pegar o mesmo peso que ele? Claro que não. Se você pegar, provavelmente vai se machucar e não vai ter resultado nenhum, né? Você vai fazer o quê? Você vai começar a trabalhar devagar, vai pegar pouco peso e mesmo assim, no outro dia você vai sentir o quê? Os seus músculos falando, pô, hoje eu trabalhei, hoje eu tô cansado, vai sentir dor muscular. Então aí que vem a frequência. Se você for de novo na academia amanhã, mesmo doendo, você vai começar a desenvolver esse músculo para que ele consiga ir na academia e daqui uma semana, um mês, já não vai doer mais. E aí o desenvolvimento dele vai ser gradual. Quanto mais você ir treinando, se a tua meta for ficar forte, é só você começar a aumentar a carga que provavelmente o seu músculo vai começar a crescer, fazendo tudo com frequência. E na apneia não deixa de ser difícil. Comecei a respirar, comecei a ficar bacana, aí você vai começar a elevar o seu nível de apneia. Porém, o nosso corpo, ele é, vamos colocar que a apneia, ela é fisiológica de cada um. Então, vamos supor que se eu puxar o meu ar aqui agora, e você puxar aí, e a gente travar, provavelmente um vai soltar primeiro que o outro. Ou você vai soltar primeiro e eu vou estar em apneia ainda, ou eu vou soltar e você vai continuar em apneia, certo? Por quê? Porque isso é fisiológico. Principalmente se a gente está fazendo sem técnica. Se eu não me preparei para ficar em apneia. Mas isso, por enquanto, não tem relevância aqui. O importante para a gente é a gente saber que quanto mais eu treinar o meu sistema respiratório, mais eu vou conseguir exigir dele futuramente, principalmente quando eu aprender a respirar adequadamente para ficar em apneia. Então, a gente precisa fazer os treinamentos para ir condicionando já a nossa respiração para algo futuro. Quando eu realmente precisar, quando você realmente precisar ir na academia e pegar 10 quilos, você vai conseguir pegar os 10. Talvez você faça 2, 3 repetições, mas você não vai se machucar, porque o seu músculo já vai estar apto para pegar aquele peso. Quando você quiser ficar 3, 4 minutos em apneia, trabalhando isso, você já vai conseguir chegar quase que nesse limite aí, tranquilamente, porque o seu corpo está acostumado em ficar em apneia. Então, esse é o maior benefício de você treinar a apneia do seco. É você trabalhar o seu sistema respiratório. Beleza? Quanto mais você fazer, mais você vai conseguir controlar esse sistema respiratório. Que isso vai fazer muita diferença na hora da gente fazer os estágios da respiração. Lembrando que o que te deixa bem quando você está em apneia, o que te deixa confortável é justamente o nível de oxigênio que você consegue colocar no teu sangue e principalmente trabalhando a respiração, o sistema respiratório, você tende a gastar esse oxigênio mais devagar, elevando mais devagar o nível de gás carbônico. Nesse momento, a sua apneia vai ser maior. Por isso que isso acaba envolvendo vários outros fatores, como alongamento, por exemplo, que é uma coisa que a gente vai ver no nosso programa Oxigênio também. Então não precisa ficar com medo, porque a gente vai falar sobre isso também, tá? A gente vai falar sobre tudo que você precisa. Mas se a gente não ir trabalhando isso aos poucos, vai começando lá na frente a ficar mais difícil. Então a gente não pode deixar isso difícil, tem que deixar confortável e fácil para a gente fazer. Bacana? E aí você pergunta então, Daniel, tá bom, eu que nunca mergulhei na vida, nem pensei em ficar em apneia, vou tentar aqui agora, deixa eu ver, fiquei 10 segundos. Tá bom, é assim mesmo que começa. Então, por onde que eu vou começar a fazer o meu treinamento de apneia no seco? Galera, o mais importante é a gente fazer. Feito é muito melhor do que perfeito. Às vezes você fica querendo achar o dia ideal, o sol ideal para você bater a foto e ficar bonito e acaba não fazendo. Então, feito é melhor que perfeito. Qualquer momento que você puder fazer isso,
vai te ajudar. Que seja trabalhando, você vai começar a concentrar a tua respiração, coisa que você não faz durante o seu dia a dia. Ó, sente o ar entrando, sente o ar saindo, do nada você dá uma travadinha. Segura, olha no relógio, poxa, 10, 15, 20 segundos. Você vai começando a criar uma situação que antes era inusitada para você. Mas aí você fala, pô Daniel, mas eu já mergulho, eu já pratico ali o mergulho, como que eu faço para melhorar ainda isso? Tá? Aí a gente tem aplicativos de celular. Para quem não sabe, a gente tem o yoga, que é uma parte fundamental, principalmente da respiração ou principalmente da apneia, tá galera? Geralmente os melhores mergulhadores do planeta aí ou faz yoga até hoje ou já fizeram. Então tem muito movimento que eles treinam em casa, né, mesmo sem de repente participar de uma aula, mas eles já têm ali a bagagem de poder fazer isso, esse treinamento sozinho. Porque no yoga a gente desliga do resto, né? Inclusive uma história rápida aqui para vocês, eu não sei se vocês já assistiram, mas tem aqui no YouTube, tem um videozinho chamado Hombres del Oceano. Olha só, o meu castelhano tá lindo, hein? O professor aí tá dando risada. Mas ó, Hombres del Oceano. Isso aí conta basicamente a história do Pipim Ferreiras, que é hoje uma lenda viva no mergulho, o cara mais estudado mergulhando, e do Humberto Pellizzari, que é outro monstro, outra referência pra gente aí. Então mostra a trajetória deles quando estavam quebrando recordes e tudo mais. E esse Pipim, ele morou, né, no vídeo não conta, mas ele morou no Tibete por 2 anos. Né? Ele foi lá morar com os monges para aprender a relaxar muito mais o psicológico, poder, né, ficar zen o máximo que ele conseguia e aprender a respirar mais eficiente para ele poder quebrar o recorde. Se eu não me engano, ele desceu nesse vídeo cerca de 180 metros em apneia. E ele desceu sendo monitorado. Então tem muita coisa que a gente sabe hoje que envolve o nosso corpo humano quando a gente está em apneia por conta desse mergulho que ele fez. Qual que foi a iniciativa dele? Ele foi lá no Tibete treinar com os monges para conseguir desligar o máximo que ele conseguia. E nesse mergulho ele baixou o batimento dele para 12 por minuto, acredite se quiser. Então ele conseguiu basicamente entrar em estágio semi-morto para poder fazer esse mergulho com eficiência e graças a Deus voltou, tá aí até hoje e a gente tem só os relatos e esse mergulho bacana. Então assiste lá, chama Hombres del Oceano, contando a história desse mergulho dele e também do Humberto Pellizzari quando ele desceu 80 metros batendo perna. Muito show esse vídeo, certo? Então a gente precisa ter concentração e o yoga ajuda muito nisso. Então a gente precisa ter concentração. Outra coisa bacana, trabalhar a nossa musculatura, porque um músculo vai gastar cerca de 40%, 50% menos oxigênio se ele estiver alongado. Por isso a importância do alongamento, que nós vamos trazer aqui para vocês também no nosso programa Oxigênio. E também tem a parte do pranayama, que a gente respira. É só a parte respiratória do yoga chamado pranayama. Então eu tenho um aplicativo de celular que chama, acredite se quiser, olha que nome sugestivo, Pranayama. Então se você tiver aí, o meu, ele é iOS. Então não sei se para todo mundo vai ser gratuito, mas eu acho que todo mundo consegue encontrar. Chama Pranayama, no qual você vai monitorando ali. Um tempo você puxa o ar, um tempo você fica em apneia, outro tempo você solta o ar, outro tempo você fica na apneia negativa. Ou seja, você vai elevando os níveis de treinamento. E você pode fazer isso aonde? Pode fazer onde você quiser, pode fazer na sua casa, pode fazer no banheiro, pode fazer na cama antes de dormir. O importante é que a gente faça. Quanto mais eu treinar, mais eu vou ficar tranquilo dentro da água e mais eu vou começar a exigir do meu corpo, porque ele já está começando a ficar acostumado com o que eu quero. Bacana, galera? Mas eu tenho uma coisa aqui, uma ressalva que eu não posso deixar de falar para vocês, galera. A gente não pode pensar na nossa cabeça ali, humilde pensamento, que somente treinando a apneia
principalmente a apneia no seco, eu vou melhorar o meu nível de mergulho. Porque isso não vai acontecer, tá bom, galera? O que você vai trabalhar quando você está fazendo a apneia, a gente já falou, é melhorar o sistema respiratório e começar a criar uma condição do seu corpo em ficar em apneia. Mas para a gente juntar, lembra, mergulho em apneia. Quem tiver aí com o intuito de mergulhar de verdade, de bater uma foto lá no fundo bacana, de exercitar a pesca sub, porque lá a gente tem que ficar um pouquinho, tem que ficar paradinho, tem que ver o peixe se aproximar. Então a gente precisa necessariamente de aproveitar essa apneia lá embaixo, não é na superfície. Então, para que isso seja eficiente, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que treinar também os movimentos na água e, principalmente, começar a acostumar o meu corpo com a pressão. Porque quando a gente começa a descer, tudo que é ar começa a comprimir. E aí o nosso corpo pode trazer o nosso sistema de defesa e falar, pô, tem coisa esquisita, a pressão. Psicologicamente você já vai começar a ficar diferente, porque você se sente sendo esmagado. Então, para aproveitar a apneia no fundo, a gente precisa treinar todas as outras coisas que envolvem o mergulho. Agora, se o seu objetivo for, não, eu quero ser recordista de apneia estática. Tem gente que tem uma apneia estática gigante, participa de campeonatos e nem gosta muito de mergulhar. A meta do cara é ficar sem respirar, né? Mas se for esse o seu objetivo, saiba que hoje a apneia estática, o recorde mundial, se eu não me engano, está em 12 minutos aí, brincando, né, numa condição natural e não de respirar oxigênio puro, que são outros assuntos aí. Mas, galera, é isso. Então a gente não pode achar que se eu tiver uma apneia estática excelente, eu vou ter um mergulho excelente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então, para eu ter um mergulho bacana, eu preciso trabalhar todas as outras partes que envolvem mergulho, que envolvem movimentação e tudo mais. Agora, para eu começar isso, trabalhar a apneia estática é muito legal. No meu curso, eu incentivo a galera a trabalhar a apneia estática? Claro, porque chega em casa, deita na cama e, principalmente, exercita a respiração que eu passei. Porque quando você começa a fazer, primeiro, a repetição é um dom de você memorizar mais fácil. Começou a repetir, começou já a saber os níveis de respiração que eu passei. E o teu corpo vai entender certinho o que você precisa quando você estiver no ambiente natural. Então, quanto mais você fizer, mais você vai memorizar e mais o seu corpo vai ficar tranquilo enquanto você estiver ali sem respirar, certo? Então, só por isso que eu indico. Mas não significa que se você tiver uma ótima apneia fora d'água, que você também vai ter uma apneia dentro d'água. Porque aí é outro assunto, outro departamento que nós vamos falar em uma próxima aula aí, que eu espero que vocês estejam com a gente. Existe um outro método de treinar a apneia? No seco não, galera. No seco é esse que a gente falou. É fazer, se você já tiver feito um curso, exercitar a técnica de respiração que você aprendeu, pode pegar o aplicativinho do celular e aí você pode fazer em qualquer lugar que você esteja tranquilo. O que a gente não indica, principalmente para quem está começando, é trabalhar a apneia, principalmente em movimento. Porque se você está em movimento, corre mais um risco de você ter o famoso apagamento. Porque quando você está exigindo do teu corpo, fazendo o movimento, o gasto energético e o gasto de oxigênio vai ser maior. Então, se você não está nem acostumado com isso, o que vai acontecer? Você corre um pequeno risco de se machucar. Então, nunca treine sozinho e, principalmente, comece devagar. Lembra da academia, você não vai pegar o mesmo peso que o fartão. Você vai começar lá do 1 quilinho de cada lado. Então, começa a trabalhar tranquilo, sentado no sofá, deitado na cama, relaxado, sempre num ambiente tranquilo. Quanto mais relaxado psicologicamente você tiver, mais proveito você vai trazer para o seu sistema respiratório e para o seu tempo em apneia, certo? E qual que é o outro método da gente treinar? Aí sim, treinar em movimentos, que a gente tem tanto para fazer fora d'água,
quanto dentro da água. Aí, eu que sou instrutor de mergulho, principalmente instrutor de apneia, freedive, pesca sub, o que eu vou falar para você? Que o treinamento no ambiente natural, no ambiente aquático, vai ser muito mais vantajoso você fazer do que no campo. O certo é fazer os dois, mas se você tiver que escolher um, escolha fazer dentro d'água e sempre com acompanhamento, certo? Aqui no nosso canal você vai saber como trabalhar treinamentos dentro d'água? Vai também, mas sempre com a maior cautela possível. Você tem que saber o que você está fazendo e a pessoa que está te acompanhando tem que saber o que você está fazendo e os riscos que você pode correr para que ela saiba te socorrer se Deus o livre precisar, certo? Então isso é muito importante. É igual aqueles negocinhos, ó, você viu isso aqui? Não faça em casa, mas isso aqui você pode fazer com acompanhamento. Bacana, galera? E aí, pra gente tentar finalizar aqui essa parte de apneia no seco, o que é legal a gente ressaltar? A gente precisa ressaltar, então, o seu objetivo. Igual a gente já falou, se o seu objetivo é bater uma foto bacana no fundo, efetuar mergulhos mais profundos, fazer alguma coisa bacana dentro da água, né? De repente fazer a pesca sub aí, pegar um peixinho ali para comer com a família, tal. Pô, é muito bacana você começar e não deixar isso cair no esquecimento. Você precisa praticar. E principalmente fazer isso num local, de repente compra o teu equipamento, faz dentro da água que é o melhor e já com o equipamento, já se posicionando como você tivesse fazendo ali o seu mergulho real, certo? Agora, se o seu objetivo é realmente quebrar recorde, não, eu quero ficar em apneia, quero quebrar recorde, eu quero disputar campeonatos, porque no Brasil vive tendo, nosso amigo aí, Ricardo Bahia, vive quebrando os próprios recordes dele, que o bicho é monstro. Então é o seguinte, se você tem uma capacidade fisiológica boa para ficar em apneia, porque isso, pessoal, a gente vê nos cursos. Quando eu ensino a galera a respirar certinho, às vezes o cara passa ali, a primeira respiração dele é sempre assim, ó, entre 20 segundos, e quem faz mais apneia faz 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, certo? Depois que eu passo a minha respiração, o cara vai de 30, 40 segundos ali, de 1 e 20, para quem faz menos faz 2 minutos, quem faz mais beira os 4 minutos. Ou seja, a apneia é fisiológica de cada um. Se eu falar para vocês que você aí, agora que está assistindo, você tem a capacidade de ficar 5 minutos sem respirar, eu vou estar mentindo para você. Ou talvez não, ou talvez você realmente tenha. Mas eu não posso falar que eu vou fazer você ficar 4 minutos sem respirar, porque isso não depende de mim. Isso depende do seu corpo. Do mesmo jeito que todas as vezes que eu dou aula, então, todas as turmas sempre tem um ali que faz 4 minutos, um que faz 3, um que faz 3,5. Então, a média sempre aumenta, sempre dobra, triplica a apneia do cara quando ele aprende a respirar adequadamente. Mas eu não posso falar que cada um vai fazer mais do que 3, 4 minutos, porque isso seria uma mentira mesmo eu falar para vocês. Certinho? Então, de acordo com o objetivo de vocês, lembra, se você quiser ficar bom mergulhando, quiser ficar bom na pesca sub, não dê atenção somente para a apneia. Somente a apneia não te leva a lugar nenhum. O que faz a gente ficar bom mergulhador, aproveitar o nosso tempo de apneia no fundo, é uma junção de situações. Claro que é técnicas de respiração, apneia, mas movimentação na água, postura no corpo, várias outras coisas influenciam aí. Não é só a apneia. Não dê atenção só para a apneia e esqueça do resto. Por favor. Esse é o maior conselho que eu posso te dar nessa aula. Então é isso. Gostaria muito que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários sugestões para as próximas aulas. Daniel, quero saber disso. Daniel, quero saber daquilo. Daniel, me tira essa dúvida. Porque de acordo com as dúvidas de vocês, e principalmente, Daniel, gostei, você poderia ter falado mais disso no nosso próprio tema aqui, de repente ajuda eu melhorar os próximos episódios aí. Tranquilo? Então, galera? E
para finalizar então, vamos para aquele momento do salve que vocês também fazem a questão de deixar aqui pra gente, pedir um abraço. Então tá aqui a hora de eu mandar aquele grande abraço para você. O primeiro vai para o nosso amigo Renato, ele que é lá de Carlos Chagas, Minas Gerais. Valeu, Renato, por acompanhar o nosso canal aí. Espero ter te ajudado com essa aula. Agora vai ser para uma equipe, olha só quanta gente. Equipe Pesca Sub Paraíba. Eles que são ali de Santa Cecília, na onde? Na Paraíba. Grande abraço aí, equipe. Tamo junto. Manda vídeo para nós que nós vamos comentar logo logo. Fazer o nosso canalzinho de react aqui, ó. Vamos comentar as pescarias de vocês e ver aí as coisas boas que vocês andam fazendo. Agora vai pro nosso amigo Roberto Iliando, lá de Jaguaré do Sul, Santa Catarina. Galera do Sul chegando também. Uma hora eu vou chegar pra aí, hein? Eu não conheço nada do Sul, mas logo logo quero ir aí conhecer vocês e fazer uns mergulhos nessas águas geladas aí. Mais um salve aqui pro nosso amigo Iedo Galdino, ele que é de Maceió, Alagoas. E para finalizar aqui pro nosso grande amigo Gilson Sub, ele que é ali de Santa Vitória, Minas Gerais. Também lembrando de mandar um salve para a galera de São Simão, que é ali coladinho no Goiás. Tem o nosso amigo Zé Ruela do Goiás, que é o nosso grande, ilustre aí, Samuel Gervásio, que logo logo eu vou pescar com ele, se Deus quiser. Bacana, galera? Então um grande abraço, deixa o nome, deixa os comentários, fala se gostaram e espero vocês no próximo episódio. Tamo junto, é nóis!